todos! Hoje teremos uma live com o otorrinolaringologista, Dr. Davi Guzman, Dr. Diego Guzman, e vamos falar sobre manifestações otorrinolaringológicas na policondrite recidivante. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela presença de todos. Oi, gente! Prazer ver vocês aqui, muito obrigada. Estamos aguardando o Dr. Diego. Olá, oi, gente. Vou botar aqui o óculos. Vou aqui convidar o doutor, vamos ver se ele já está aqui. Tá aqui. Temos convite. Oi, querida, obrigada, saudade também. Muito obrigada por estarem aqui, viu, gente? Oh, meu Deus, que coisa boa ver vocês, gente. A turma do Policondrite Amigos aqui presente. Muito bom estar com vocês, viu? Muito bom poder fazer essa live e tirar. Doutor Diego já está aqui. Vamos aqui fazer o convite. Doutor Diego. Aqui. Doutor Diego, já convidamos o senhor. Veja se, por favor, se o senhor consegue entrar. Eu fiz o convite. Doutor Diego. Vamos ver se ele consegue entrar. Eu já fiz o convite aqui. Acho que o senhor precisa sair. Isso. Doutor, o senhor precisa entrar de novo, por gentileza. Vou tornar a fazer o convite aqui. Pronto, convidando. Ele conseguiu agora entrar. Vamos aguardar. Essas coisas de internet, né, gente? São assim mesmo, né? Enviei de novo o convite. Sim. Pronto, agora vai. Estou clicando aqui, doutor, para entrar ao vivo. Doutor, vou tornar a fazer um convite. Não apareceu, pedir para participar. Doutor, eu vou tentar de novo. Espera aí. Aceitar. Pronto. Entrar ao vivo. Não, gente, não está dando. Vou fazer aqui de novo o convite, tá, doutor? Um momentinho. Convidar. Pronto. Convidei, doutor. Veja se o senhor consegue ver agora. O senhor acho que precisa sair e entrar de novo, né? Entrou. Agora deu certo. Oi, doutor, muito obrigada. Essas coisas da internet, né? Normal. Doutor, muito prazer. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco, em falar sobre esse assunto tão importante para todos nós, que é a policondrite recidivante, uma doença tão pouco conhecida, né? Tão pouco falada. A partir de uma live do senhor, eu fiz o contato e o senhor imediatamente se dispôs a estar. Estamos aqui com várias pessoas do nosso grupo. Vou falar rapidamente sobre o doutor Diego. Doutor médico formado pela Universidade Federal da Bahia, otorrinolaringologista formado pela Universidade de São Paulo, a USP, fellowship em bucolaringologia pela Universidade de São Paulo, especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, coordenador do setor de laringologia do Hospital Santo Antônio, obras da Irmã Dulce. E o doutor Diego é também especialista em voz e deglutição, né, doutor? Foi a partir do meu fellow lá na USP, né, que a gente se especializou nessa área de laringologia. E aí a gente trabalha muito com voz e com disfagia durante essa especialização.
E aí, hoje em dia, eu tenho ênfase nessa área, embora atue também na otorrinolaringologia geral aqui em Salvador. Na geral, no geral, né, doutor? Muito importante estarmos aqui. Nós recolhemos algumas perguntas com pessoas integrantes do grupo Policondrite Amigos aqui presentes. E nós vamos começar, doutor, falando um pouquinho sobre assim, uma coisa que parece simples, mas que eu acho que é muito importante para que fique bem esclarecido, é quais são os sintomas do comprometimento otorrinolaringológico na policondrite recidivante. Bom, primeiramente, sim, queria agradecer o convite, né, e parabenizar vocês pela iniciativa, muito bacana. Como você Obrigada. falou no início, é uma doença pouco conhecida e, por ser pouco conhecida do público geral e também dos médicos, né, infelizmente, acaba que o diagnóstico às vezes acontece em fases tardias da doença, em fases que a gente já observa algumas sequelas que a doença pode causar. E, e é muito importante essas iniciativas de difundir informação, né, de promover conhecimento, né, para as pessoas. Então, parabéns aí, fico muito honrado com o convite. Bom, Obrigada. o otorrino, ou a otorrino, como, como profissional, ele, por vezes, ele é, às vezes, o primeiro contato, né, do paciente com policondrite recidivante, devido às manifestações clínicas da doença, né? Como o nome já fala, condrite significa uma inflamação, né, das cartilagens, poli significa muitas, né? Então, muitas cartilagens envolvidas no organismo, e recidivante pelo caráter, né, de melhorar e depois terem novos episódios de recaídas da inflamação. E especificamente na otorrino, a gente tem alguns acometimentos que são bem característicos. O principal deles, e talvez o mais presente, é a inflamação da orelha, né? Está aqui coberta, mas o, pa, o pavilhão auricular, né? Ele é acometido pela doença em alguns estudos, a gente vê até 90% dos casos, né? Com acometimento em algum momento da vida do paciente da orelha, né? Então, nessa região, o que que a gente observa mais comumente de sintomas? Então, a gente observa uma vermelhidão, né, um inchaço local e dor, né? E por vezes esse paciente ele tem algum gatilho ali, então às vezes ele colocou um brinco, por exemplo, coloca um piercing, e aquilo ali às vezes é um gatilho local para desencadear o sintoma. Isso é confundido com uma infecção, de repente, por conta dessa manipulação. Aí o paciente vai tratar, vai melhorar, só que depois ele vai apresentar de novo, né? E, e é esse caráter recidivante que caracteriza a doença. Então, na orelha, seria basicamente na orelha externa, né, esses episódios. E com o tempo, essas inflamações recorrentes, elas podem deformar o pavilhão, né? Faz aquela orelha de lutador, né, que o pessoal chama de orelha de couve-flor, que é aquela orelha com a perda do delineamento da cartilagem, né, por conta dessas inflamações. Então, às vezes, o pavilhão ele abre um pouquinho, ele fica mais edemaciado, né, mais de consistência mais fibrosada ao toque, né? E a orelha externa geralmente é o primeiro, assim, talvez uma das primeiras manifestações da doença, né? A mais clássica, né, doutor? A mais clássica. Ainda falando da orelha, a gente tem já na parte interna da orelha, né, na cóclea, lá no vestíbulo, que são os órgãos da audição e do equilíbrio, respectivamente, a gente pode ter acometimento também dessas regiões, né? Só que aí os sintomas vão ser diferentes, né? Acho que surgiu uma pergunta nesse sentido, em relação à possibilidade de tontura no contexto da policondrite. E isso a gente observa em alguns casos, sim, né? Pode haver um comprometimento da orelha interna, é, causando tontura, né? Muita gente acaba chamando de labirintite, né? Mas a gente sabe que é um termo meio genérico, né? Mas é um acometimento possível também na doença, quando a gente fala de ouvido ainda.
Uhum. Doutor, muito importante essa informação que o senhor trouxe, quer dizer, das pessoas realmente não cogitarem a possibilidade de uma doença rara diante, por exemplo, de uma inflamação de cartilagem poupando o lóbulo, que é uma inflamação bem clássica, né, na policondrite. Geralmente, como o senhor disse mesmo, a pessoa associa isso. Aí eu coloquei um piercing, tive uma reação alérgica, e ela vai levando assim, o próprio profissional de saúde também não lhe ocorre que pode ser outra doença, né? É, E é importante a gente correlacionar, né, esses sintomas, né? Por exemplo, pode com certeza. vir uma inflamação na orelha acompanhada de dores articulares, pode estar acompanhada também de uma inflamação ocular repentina, né? Às vezes não vem de forma isolada, né? É, com certeza, assim, é fundamental para quem avalia, né? E também para quem sofre desses sintomas, se observar, observar-se a si mesmo. Uhum, E aí a gente está falando aí para pessoas que possivelmente vão ter esse diagnóstico no futuro ou estão em investigação, e os próprios profissionais, né? Para uhum, essa investigação ser minuciosa, né? Essa observação ser minuciosa. é verdade. E a gente tem que observar, justamente como você falou, né? Então, às vezes a inflamação é localizada, mas ela pode vir acompanhada de outros sintomas também, né? Que E são às vezes sintomas respiratórios. é, exato, até está falando nisso, doutora, uma das perguntas que a gente tem aqui é que, assim, na policondrite recidivante, o otorrinolaringologista pode se deparar com uma inflamação cartilaginosa isolada, né? Como o senhor destacou, que atinge apenas o pavilhão orbicular, orelha ou nariz, ou até, inicialmente, apresentar alguma alteração de voz, uma rouquidão, uma tosse persistente, pouquíssimas vezes associada a um quadro como a policondrite, né? Sim. Não, com certeza, assim, na laringe, a gente avançando aí os sintomas da doença, na laringe, aqui na nossa garganta, né, que é o órgão que contém as cordas vocais, a laringe ela é um órgão que é composto por cartilagens. A gente tem várias cartilagens na laringe e, ou seja, a doença policondrite ela pode acometer a laringe também. E como você falou, por vezes a manifestação é uma rouquidão e por vezes é uma rouquidão simples, digamos assim, né, que não chama muita atenção, mas que esconde ali um processo inflamatório importante. E quando a gente fala de rouquidão e de respiração, ali a laringe é o órgão que conjuga essas duas coisas, né? Então a gente fala por conta das cordas vocais, mas a gente respira porque a nossa laringe também permite quando as cordas vocais se abrem para a passagem do ar. Então inflamações nessa região, elas são muito perigosas, né, nesse sentido, porque Verdade. a inflamação na cartilagem, quando ela não é identificada de maneira correta na policondrite, ela pode fazer com que haja estreitamentos da região da laringe, então a gente chama isso de estenose, né? Então, principalmente uma estenose subglótica, né, onde está a cartilagem cricoide, Uhum. pode levar à paralisia de prega vocal. A gente tem uma articulação lá chamada cricoaritenoide, que é uma articulação entre duas cartilagens, que pode haver acometimento pela doença. Então, isso pode levar à paralisia de prega vocal e por vezes essa paralisia é uma paralisia fechada, como a gente chama, né? A corda vocal ela se movimenta para respirar abrindo e fechando para a gente falar. Quando há uma paralisia mais fechadinha, a passagem do ar ela fica mais complicada. Então pode levar a quadros de falta de ar, por exemplo, né? Uhum. Outra situação que pode acontecer é com as inflamações recorrentes, haver, né, perda da sustentação das cartilagens da laringe, então você tem uma queda das cartilagens, a queda da epiglote, também levando a uma insuficiência respiratória, às vezes levando a Disfagia também. roncos, Disfagia disfagia também. também, com certeza, né? A gente precisa que a laringe ela atue protegendo a nossa via respiratória na deglutição. Então, quando isso não acontece, o alimento ele pode ele penetrar na região respiratória, levando a engasgos, levando a tosse, por vezes o alimento
chegar até o pulmão, levando a pneumonias. Então, realmente, é, são quadros que a gente precisa prestar muita atenção quando estão acontecendo para tratar de forma adequada, né? Com certeza, doutora, até pela gravidade, como o senhor já bem destacou, né? O caráter de gravidade que tem esse comprometimento laringotraqueal, não é? E muito pouco reconhecido. Talvez essa observação acerca do conjunto de sintomas da policondrite, ou de um sintoma associado ao outro, pode ser um indicativo, né, para que o profissional pelo menos suspeite, né, dessa condição. A disfagia, por exemplo, doutor, é uma queixa muito presente no nosso grupo, a gente vê, mas observamos que os artigos científicos citam muito pouco esses sintomas. A disfonia, né, que é essa rouquidão, ausência de voz, é mais frequentemente citada, né? Então, doutor, a rouquidão, a tosse persistente, a dificuldade respiratória são indicativos de comprometimento dessas estruturas na policondrite. Como reconhecer tais sintomas e distingui-los de outras patologias? Aqui a gente está, né, falando um pouquinho de diagnóstico diferencial, né? Assim, medicina, ela começa sempre por uma boa investigação clínica e anamnese, né? É fundamental nesse aspecto. Então, o profissional ele deve investigar esses sintomas, né, que ocorrem devido ao acometimento laringotraqueal e ele deve explorar muito bem essa queixa. Então, ao se deparar com um quadro desse tipo, uma das coisas que a gente precisa questionar é se a pessoa já teve episódios semelhantes antes, né? Então, isso é característico da doença. Claro, vai ter vezes que a pessoa vai ter o primeiro episódio, e naquele primeiro episódio é mais difícil de você já logo pensar numa doença rara como a policondrite. Porém, quando você pensa num quadro assim, e aí você investiga e o paciente tem outras manifestações, então ele tem inflamação no nariz, ele tem inflamação na orelha, tem dores articulares, né? Tem inflamação nas articulações que contém cartilagem. Concomitante a esse quadro, o sinal de alarme, né, já liga um pouquinho. Então você já vai pensar em outras situações. E o profissional, e aí eu falo mais o otorrinolaringologista nesse aspecto, ele tem a condição de avaliar a laringe de forma visualmente, né, falando, através de exames em que a gente coloca uma câmerazinha pelo nariz, coloca uma câmera pela boca, e aí consegue visualizar o arcabouço laríngeo, né, e objetivamente avaliar esse grau de inflamação, como é que é o aspecto dessa inflamação, se tem uma secreção mais sugestiva ali de uma infecção bacteriana, se por outro lado é uma vermelhidão difusa, né, é uma situação ali na região, por exemplo, da cricóide, da subglote, que tem um pouco mais de atividade, né? E aí isso ajuda a você formar na sua cabeça o raciocínio, né? Então, é difícil, realmente, porque realmente não é fácil você diferenciar, às vezes, um quadro infeccioso de um quadro inflamatório da policondrite, principalmente no momento mais inicial. Mas tem algumas dessas pistas aí que a gente pode coletar ao longo da nossa avaliação para suspeitar. É verdade, doutor. O senhor falou, já começou um assunto muito importante, que é a questão dos exames para diagnóstico de determinadas situações, né? Como rouquidão, disfagia, disfonia, né? Nós temos várias perguntas, doutor, porque realmente, olha, a live movimentou o grupo, as pessoas colocaram bastante perguntas. Já tem aqui, Vamos lá. inclusive, alguma coisa, olha, as pessoas falando. O Marcos, nosso querido Marcos, falando que faz tratamento com o Dr. Mitter, né, no Hospital das Clínicas de Salvador. Oh, bacana. Professor O Dr. Mittermeier Mitter já fez foi meu uma live com a professor. gente. Excelente, né? Olha, uma pessoa Nossa, falando demais. aqui, o Marcos, meu primeiro diagnóstico foi granulomatose de Wegener, só veio a policondrite depois da queda da orelha. Veja só, a granulomatose é diagnóstico diferencial, né, doutor, da policondrite? É porque a granulomatose também faz inflamações nasais, né?
bem como pulmonares. Então, por vezes, isso confunde o diagnóstico, mas não é característico da granulomatose de Wegener ter acometimento de orelha. Então, realmente, aí foi o que ajudou no diagnóstico do Marcos aí, essa manifestação mesmo. Verdade. Doutor, nós temos muitas perguntas sobre pavilhão auricular, sobre sintomas relacionados a, por exemplo, nós temos várias pessoas no grupo com surdez unilateral, né, devido à policondrite recidivante. E uma das queixas que as pessoas fazem, e que aqui uma pessoa está aqui ressaltando, é que eu escuto um apito no ouvido e depois fico com sensação de ouvido entupido. Muitas pessoas no grupo relatam isso. Muitas vezes, seguido a esse apito, vem uma surdez súbita ou uma surdez que vai aparecendo, surgindo aos poucos. E que o senhor pudesse, por favor, falar um pouquinho sobre essa questão dos sintomas relacionados à surdez. A gente tem, como o senhor destacou, pode haver, né, com inflamações repetidas, esse estreitamento do canal auditivo, mas existem também outras situações em que isso pode ocorrer na policondrite, né, levando à surdez. Sim, sim. Como você falou, esse componente externo ele pode estar envolvido, né, nessa sensação de ouvido tapado. É como se tivesse um bloquinho de cera ali, né, que estreita a passagem do som. Mas na policondrite seria pelo estreitamento da parte cartilaginosa do pavilhão, que é a parte mais externa, essa parte que a gente consegue tocar por fora, né? E ela se estende até ali o primeiro 1/3 inicial do conduto, né? Mas, como eu tinha ressaltado lá no início da live, né, a gente tem inflamação que pode acontecer nas arteríolas que nutrem a cóclea e o labirinto, né? A cóclea é o nosso órgão da audição e o labirinto é o nosso órgão do equilíbrio, né? E aí, por vezes, a inflamação acomete as arteríolas que nutrem essa região e uma inflamação numa arteríola lá que está nutrindo esses dois órgãos, ele pode levar à disfunção deles, né? Então, isso pode desencadear a perda auditiva, né? E aí, consequentemente, o zumbido ele pode acontecer. Eu vi alguém comentando ali de zumbido, que é esse apito, né? Pode ter tontura, sensação de desequilíbrio, ou mesmo tontura rotatória, né? Por conta dessa degeneração crônica da função desses dois órgãos lá no ouvido interno. A sensação de ouvido meio abafado, ela também pode ser derivada dessa questão de comprometimento auditivo, né? Pode ser uma manifestação, a sensação, a percepção da perda auditiva, ela pode ser dessa forma, né? Então, realmente a doença ela pode ter esses acometimentos aí. Doutor, e nesse caso, quais exames podem ser feitos para detectar a causa, né? Especificar. E as pessoas já relataram também, nós temos tuba ou trompa de Eustáquio, como chama? Tanto faz o nome, hoje em dia a gente chama mais de tuba auditiva. Tuba auditiva, né? A gente tem cartilagem aqui também, né, doutor? Temos cartilagem. Lá na tuba auditiva, a cartilagem é mais próxima do nariz, né? Então, podem haver estreitamentos nessa região também, né? E esses estreitamentos, esse mau funcionamento da tuba, ele pode levar ao acúmulo de líquido lá dentro do ouvido, que também é uma causa de sensação de ouvido abafado, né, de perda auditiva, né, já por um outro mecanismo, mas pode acontecer sim. Em relação aos exames, né, o exame básico é a audiometria. A audiometria, que é aquele exame da cabine, utiliza um fone parecido com esse aqui, né? E a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, ele faz o exame da audição, né? E aí a partir da audiometria, a gente vai ver a configuração da perda. Se é uma perda por degeneração sensorial, né, por essas agressões ali nas arteríolas, se é uma perda condutiva, ou seja, tem um líquido ali atrapalhando a condução do som, já mais pensando nessa questão da tuba auditiva. Se é um componente misto, que pode acontecer também, né? Então tem um pouquinho das duas coisas. E a gente pode partir
para outros exames, como a tomografia de mastoides, que vai avaliar essa anatomia, a ressonância, em alguns casos específicos também a gente pode lançar mão, né? Mas tudo começa ali com a audiometria, que é o exame que avalia objetivamente a audição do paciente. Se já existe alguma perda, ela vai ser detectada, né, doutor? Com Auditiva. certeza. Detecta Agora, a em perda, relação a, desculpa, nada. em relação à inflamação, a inflamação do canal auditivo pela policondrite, o senhor recomendaria o quê? Uma tomografia, uma ressonância? No canal auditivo externo, você fala? Sim. E, por exemplo, Geralmente, pode falar. geralmente a gente faz tomografia, né? Para avaliar essa anatomia externa, assim, é um melhor exame. Até para uma abordagem ou algo do tipo, a gente costuma fazer mais tomografia mesmo. Uhum. E, doutor, nós temos duas perguntas nesse sentido. Uma pessoa diz assim, essa perda de audição causa dor? E outra diz, sobre canal auditivo dolorido. Quer dizer, duas pessoas relatando o mesmo sintoma. Dor no canal auditivo. Pode ser. A dor, ela pode ser da inflamação, né, da cartilagem. Então, como eu falei, a cartilagem, na entrada do conduto, na entrada do canal auditivo, a gente tem cartilagem, então pode ser ali a causa de dor, né? A Uhum. perda auditiva, ela não causa dor, assim. Mas Uhum. essas inflamações, sim, aí podem causar dor. Ah, sim, sim. Doutor, muito esclarecedor, porque realmente as pessoas no grupo relatam muito zumbido, abafamento, e infelizmente a gente tem pessoas com surdez unilateral, algumas recuperaram alguma coisa, outras não recuperaram mais, devido a esse conjunto a esse quadro inflamatório, né, doutor, que precisa ser controlado também a todo custo. A gente precisa pensar muito nisso, né, quando a gente pensa na policondrite, no controle desse quadro inflamatório, né, na importância do tratamento reumatológico aliado à otorrinolaringologia, né, doutor? Com certeza, assim, não tem como pensar em doença autoimune e não pensar em multidisciplinariedade, né? Eu diria nem só apenas os médicos, né? O reumato, o arreumato, o otorrino, o otorrino, mas sim toda a equipe de saúde que pode estar envolvida na reabilitação desse paciente, né, no tratamento. E aí eu vou citar a fonoaudiologia, a fisioterapia, né, a terapia ocupacional, Cardiologista, né, car- doutor? cardiologia, né, Problema visual, pneumologistas, cirurgião torácico, né? verdade. Uma série de profissionais aí que podem estar envolvidos, né, no cuidado desses pacientes. E é muito importante essa conversa entre as diversas profissões e especialidades, médicas e não médicas, que possam, para agregar sempre, né, o tratamento e o bem o máximo que a gente pode fazer por esses pacientes, né, com certeza. Verdade. Doutor, nós temos uma pergunta de uma pessoa do nosso grupo. Ela tem uma indicação cirúrgica e ela narra que vai ser entubada. Ela está preocupada com um possível desabamento da traqueia, né, estenose. Então, ela pergunta assim: gostaria de saber se, como pessoa com policondrite em remissão, 100% tratada, se há risco de estenose de traqueia durante intubação em procedimento cirúrgico, e uma vez que ela nunca manifestou sintoma nenhum de inflamação, né, apenas nas orelhas e nos olhos, se há algum risco. Olha, que há risco, com certeza há, né? Uhum. Mas assim, se ela está indo para um procedimento cirúrgico e aí ela está em remissão, está com um bom acompanhamento com um reumatologista, né? Tem os parâmetros inflamatórios ali adequados, né? E, e todo o preparo pré-operatório ele foi feito adequadamente, a gente minimiza, né, muitos riscos, né? Obviamente não vai ser um risco zero, porque zero seria se ela não fizesse nada, né? Não manipulasse a via respiratória. Uhum. Mas assim, o que a gente
pode falar é que geralmente no trato com esses pacientes, o anestesista ele faz uma intubação muito cuidadosa, né, para não haver lesão da via respiratória, né? O cirurgião também ele tenta fazer uma cirurgia o mais célere possível, né, para aquele tempo de intubação ser o necessário, sem prolongar muito aquela intubação, né? E esses cuidados, e aí vem o pós-operatório que também, né, envolve utilização de medicação, às vezes o reumatologista orienta a aumentar um pouquinho a imunossupressão num pós-operatório, né? E todos esses cuidados eles são tomados para minimizar esse risco. Mas como ela perguntou se tem risco, realmente tem, claro, mas com todos esses cuidados aí o risco ele é minimizado ao máximo. Minimizado, né, doutor? Toda cirurgia, inclusive, tem risco, É. né? A gente precisa pensar nisso também, né? Não, com Independente da certeza. cirurgia. Com É, certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes que eu opero, eu falo, ó, toda cirurgia tem risco. Se você for tirar um sinal da pele, ele pode infectar, ele pode dar alergia ao anestésico, ele pode complicar. Então, nenhuma cirurgia eu chamo de simples. Eu sempre falo que é baixo risco, moderado risco, alto risco, né? Porque nada é simples em termos de cirurgia. é verdade, doutor. Doutor, vamos ler aqui algumas perguntas aqui, ó, que estão surgindo. Olha, a Cláudia do nosso grupo, ela diz assim, ó, eu estou rouca tem algumas semanas e começou uma tosse chatinha e muito cansaço. E ontem eu fui acometida de falta de ar. Estou preocupada. O médico me pediu tomografia da traqueia. Acho que são quadros que a gente precisa prestar atenção, né? Principalmente nessa questão da falta de ar, né? Eu acho que se for uma falta de ar razoável, que esteja atrapalhando no dia a dia, acho que tem que ser avaliado, né? O ideal é procurar um atendimento, né? Fazer uma reavaliação para investigar melhor. Pode ser um quadro infeccioso, pode ser alguma coisa sobreposta, pode ser manifestação de doença, né? Eu acho que não pode esperar muito tempo, não. Tem que ser avaliado assim. Outra pergunta nesse sentido está dizendo até um pouco parecida. Tosse seca recorrente também pode ser característica da policondrite? Eu não diria característica, né? Mas é um sintoma que pode estar presente, né? Uhum, Todo local com processo inflamatório, né? E aí a gente vê isso nas laringites virais, por exemplo, nas laringites bacterianas, elas dão como resposta sintomática a tosse, uhum, né? A tosse tem uma infinidade de causas e a policondrite ela pode realmente levar à tosse, né? uhum, Quando a doença está controlada, a gente não espera uma manifestação dessa como característica. Mas uma uhum. doença que não esteja com controle adequado pode sim apresentar tosse. É verdade. E as pessoas no grupo relatam bastante isso, sabe, doutor? E a gente tem que estar atento, porque quem tem uma doença de base, como a policondrite, a gente tem que estar sempre atento a esses sintomas, né? Doutor, tem uma outra pergunta aqui falando assim, a policondrite pode desencadear a síndrome de Sjögren, aquela do ressecamento ocular e tal? Acho que, assim, confesso que isso é mais avançado na reumatologia do que na otorrina, mas assim, o que a gente sabe é que doenças autoimunes, elas por vezes acompanham, né? É verdade. Então, a policondrite, ela não como causa, talvez, porque o mecanismo é diferente, né? Uhum. Mas podem vir a doenças autoimunes associadas como a Sjögren, por exemplo, mas não como causa direta. Olha, uma pessoa está perguntando aqui, eu acho que ela estava se referindo ao que nós estávamos falando, ela disse assim, mas nesse caso, o teste da labirintite dá positivo? Eu acho que ela estava se referindo àquela situação que o senhor narrou, né? De poder ter tonteira, vertigem, não é? Assim, os exames que a gente utiliza para avaliação do labirinto, do equilíbrio, podem ser alterados nesses casos, sim. Depende do grau de acometimento, né? Por vezes a sintomatologia aparece, mas não tem ainda uma agressão suficiente para alterar os exames, né? Mas em alguns Sim.
casos a gente observa alteração nos exames, sim. Um exame normal não exclui a possibilidade, mas pode haver alteração. Então, agradecendo o senhor aqui pelo esclarecimento, o senhor está esclarecendo tudo muito bem. Obrigada, doutor. Obrigado. A gente que agradece. Doutor, otite externa se relaciona com a policondrite? É a pergunta de uma pessoa aqui. E outra, já colocando junto, a perda auditiva na policondrite é irreversível? A otite externa, como a gente comentou, pode sim, né? Pela questão da cartilagem na entrada do conduto auditivo. E em relação à perda, depende, né? Se for aquela perda que eu comentei sobre acúmulo de líquido lá dentro do ouvido, né, por conta da tuba, ela pode ser reversível com um procedimento de tubinho de ventilação. Já a perda que é por degeneração da cóclea, lá, aquela perda por agressão na cóclea, aí não. Aí ela geralmente é uma perda irreversível, embora em determinadas situações de perdas abruptas, a gente pode tentar fazer um tratamento para tentar recuperar durante aquela crise inflamatória, né? Você até comentou a surdez súbita, né? Seria essa situação. E aí, em alguns casos, a gente consegue até recuperar algum grau da audição ali. Sim. Ah, então o senhor falou num tubinho de ventilação, foi isso? É uma drenagem que a gente faz desse líquido que às vezes acumula, e aí coloca um tubinho ali dentro do ouvido para esse líquido ficar sendo drenado até Ah, aquela situação se resolver ali internamente, né? ah, Seria mais ou menos isso. então, em alguns casos, essa surdez pode ser revertida parcialmente ou totalmente, e em outros casos não, né, doutor? Vai depender da área acometida, né, e do grau de inflamação, né? Isso, exatamente. Depende do tipo de perda, do que está causando e da área, né? E do grau. Uma outra pergunta, essa dor causada pela inflamação pode haver como sequela, ter como sequela a diminuição da audição ou surdez? A dor. Sim. A dor em si não, mas a inflamação, se ela for lá na orelha interna, sim. Ah, sim. Ó. Quem tem policondrite e sangra os olhos, aí seria para a oftalmologia, né, doutor? Eu Esse acho que eu vi essa sangramento pergunta, por que que sangra, né? aham, Processo inflamatório, né? Provavelmente. Realmente provavelmente. o oftalmo é mais capacitado do que eu para falar, mas todo o processo inflamatório ele é caracterizado por aumento na vascularização local, né? Então os vasinhos eles ficam mais cheios de sangue e essa inflamação ela afina, digamos assim, a mucosa, né? O revestimento das mucosas e facilita o sangramento. Então pode acontecer, por exemplo, no nariz, né? Sangramento nasal é uma manifestação que pode acontecer na doença. Por isso, pelo É. local epistaxe, pelo local ali inflamado, aumenta a chegada de sangue naquele local inflamado e aí pode ocorrer o sangramento. E na policondrite a gente tem várias inflamações oculares que podem ocorrer, uveíte, esclerite, né? Todas elas, né? Sim. Doutor, aqui tem uma pessoa perguntando assim, e quanto à destruição das cartilagens? Sempre que inflamamos, perdemos um pouco das nossas cartilagens? Eu acho que ela está falando dessa inflamação destrutiva, né? Sim. Depende muito do grau de inflamação, né? Nem sempre haverá uma destruição da cartilagem com o processo inflamatório, né? O que mais leva à destruição desse arcabouço da cartilagem são as crises de repetição. Uhum. O acúmulo de inflamações ali recorrentes naquela região, na mesma região, é o que mais leva à destruição. Se for uma inflamação menor, né, bem localizada, pequena, dificilmente aquilo ali afeta a estrutura, mas aquelas inflamações mais exuberantes aí geralmente vai afetando Vai, bastante a estrutura. né? Olha, doutor, muitos elogios aqui, live muito esclarecedora, muito bom médico, live incrível, explicação com linguagem simples, muito esclarecedora. Obrigado. Obrigada, doutor e Sol, por sempre
lembrar da paricondrite. Ah, com certeza. Parabéns, doutor. Muito obrigada, Sol. Live top. Está todo mundo aqui elogiando muito, viu, doutor? Obrigado, Ó, obrigado, pessoal. muito mesmo, muitos elogios. Aqui está com sensação de nó na garganta, como se estivesse algo entalado. Isso pode ser estenose da laringe? Olha, para eu dar uma opinião, eu teria que examinar, né? Muito mais objetivamente. Mas, assim, a estenose na laringe, ela geralmente dá mais sintoma respiratório, né? Então, é mais dificuldade na passagem do ar. A disfagia, ela pode acontecer, mas geralmente é por outros motivos, em situações de mais avançadas na destruição do arcabouço da laringe, tá? Uhum. Então, claro, precisa examinar, né? Precisa avaliar essa via respiratória, mas geralmente a estenose é mais sensação de dificuldade para respirar. Ah, sim. Tá. Então, tá. Porque essa pessoa estava aqui perguntando realmente se pode ser um sintoma, né, de estenose. Mas, olha, se alguma cartilagem da traqueia estiver inflamada, ela dói ou pode só ocorrer uma rouquidão com tosse? Pode Acho só uma pergunta. ocorrer rouquidão com tosse. Assim, a traqueia ela é pouco inervada, né? Sensitivamente falando. Então, a gente não tem uma percepção de dor, muitas vezes, muito forte nessa região. Uhum. Assim, a traqueia é mais tosse, né? A rouquidão seria mais na laringe, Na onde laringe. estão, onde estão as cordas vocais, né? Mas na traqueia seria mais tosse e dificuldade para respirar, um barulhinho quando o ar passa ali que a gente chama estridor, né? É Que verdade. é um chiado ali na respiração, né? Mas é isso, pode ser sem dor, né? Então tem que ficar atento a esse sintoma. É verdade, doutor. Perfeito isso. Ó, obrigada, Sol. Incrível. Muito obrigada, doutor. Muito esclarecedor. Doutor Diego, atende onde? Em Salvador. Tem gente aqui perguntando, é o Marcos. Marcos, nosso querido Marcos de Salvador. Eu estou atendendo no Núcleo de Otorrinolaringologia da Bahia, chama NOOBA. Ah, É bem deixe fácil depois seu de achar. contato aqui, tá, doutor? No final da Ah, live, deixa, deixa. deixe seus contatos aqui. Doutor, eu queria agora falar com o senhor sobre um sintoma relacionado à inflamação na cartilagem da orelha. Por quê? Nem toda inflamação na cartilagem da orelha é policondrite, né? Nós temos uma pessoa com suspeita de policondrite que já foi dito a ela que pode ser a síndrome da orelha vermelha, que também é uma síndrome rara, né? Mais associada à cefaleia, não é isso, doutor? Não sei se eu estou... É isso. Eu confesso que conheço um pouco essa síndrome da orelha vermelha, mas tem essa questão de terem inflamações, né, recorrentes. Só que a síndrome da orelha vermelha, pelo que eu me recordo, ela não leva a essa destruição da arquitetura da orelha. A cartilagem ela não é destruída ali, não é afetada em algum grau por essa síndrome. Isso pelo que eu me recordo. Posso estar falando uma besteira aqui, porque realmente faz tempo que eu não leio a respeito. Mas Mas, eu acho mas eu acho que é isso. E tem essa correlação aí com que você cefaleia, falei. com outros comemorativos, né? É verdade. E assim, é importante as pessoas também entenderem que, por vezes, o diagnóstico ele é muito difícil, né, da gente chegar. E não raro a gente precisa de tempo, às vezes uma distância temporal mesmo, assim. A gente, por vezes, não consegue dar o diagnóstico numa consulta, ou em duas, mesmo em três, quatro. A gente tem que ter um acompanhamento, ao longo do tempo com a pessoa, e é importante essa troca de, de informações entre o paciente e o médico, essa relação de confiança, né, Hum. que é estabelecida entre o profissional e quem está sendo cuidado, até para entender que não é simples de chegar num diagnóstico como esse, É verdade. né? E por vezes a gente precisa realmente de mais tempo, de mais avaliações, de pensar.
em alguns casos lá na clínica eu falo para o paciente, falo, ó, vou precisar que você volte daqui a 2 semanas, porque eu vou precisar organizar meu pensamento em relação ao que eu vou fazer. E aí o Sim. paciente entende, ele compreende, volta e a gente vai dar seguimento. Então, acho que é importante também ressaltar essa questão. Eu sei que a gente tem ansiedade, né, em relação a chegar numa resposta, mas às vezes a gente precisa também de tempo para entender ali o que está se passando. Às vezes é um quebra-cabeças que precisa ser, né, Montado. doutor, montado, peça por É, peça, né? Dessa exatamente. observação criteriosa desse conjunto de sintomas, né, que apontam, né, numa direção, mas realmente, ainda mais com a policondrite, por ela ter esse caráter recidivante, muitas vezes com períodos longos de remissão, podem muitas vezes levar a pessoa a não cogitar a possibilidade de estar diante de uma doença rara como a policondrite, né? Pensam em alergia e etc, né? Doutor, a gente tem aqui, ó, obrigadores envolvidos para esse acontecimento, médico muito técnico, competente, Sim. tranquilo, um grande médico e professor. Tá vendo? Ó, Muito as pessoas gentil, estão adorando. muito gentil, muito, Doutor, muito obrigado. nossa, tá um sucesso aqui. Doutor, perdi o olfato. A maioria dos meus sintomas são garganta, ouvido e olhos. Em algumas crises, dores nas articulações. É possível que a ausência de olfato seja da policondrite? Olha, então, o olfato, ele é percebido lá no nosso nariz, né, no teto do nariz. E a gente tem um epitélio, uma célula que é especializada nisso, que é a célula olfatória. Este epitélio, especificamente, ele não é afetado diretamente pela doença, tá? Só que o que acontece? Por vezes a inflamação da policondrite nas cartilagens do nariz, ela pode obstruir ou reduzir a passagem das moléculas de odor ali para o nariz. E isso ser uma causa de perda de olfato, tá? Sim. Por dificuldade de acesso do cheiro lá em cima do nosso nariz. Porém, diretamente a policondrite não afeta a célula olfatória porque é um nervo, né? É um nervo olfatório, então não é característico da doença acometimento de nervos, né? Acometimento de Sim. cartilagens mais e as pequenas artérias. Assim, é possível sim. Uhum. Entendi, doutor. Mas como uma consequência, né, É, não como causa causa inicial, né? direta não, mas pode ser causa indireta. Sim. É. Uma pessoa está fazendo um comentário aqui que é importante, não é simples mesmo chegar ao diagnóstico. Eu tive a primeira crise com 25 anos, não tinha ideia da doença, mas só tive um diagnóstico com 30 anos. Olha só, né? É isso aí. O tratamento mais eficaz da policondrite, que é uma pergunta mais específica, é o adalimumab, que é um medicamento biológico, né? Poxa, aí realmente foge um pouco da minha prática. Eu precisava do Dr. Mittermeier aqui comigo para responder com Vamos mais chamar o doutor. assertividade, porque acaba que o otorrino ele não lida com o tratamento direto, né? A gente faz muito a avaliação dessas situações de inflamação na nossa área, né? Então, na orelha, no nariz, na garganta, e a gente, às vezes, trata as complicações geradas pela doença. Mas o É, tratamento medicamentoso, o segmento, ele é muito mais do reumatologista. isso, tá. Eu ia falar, tá ótimo, doutor, exatamente. É uma especificidade, quer dizer, a policondrite ali, peraí, ai, sem querer, gente, desculpa, eu fui mexer aqui, tem horas que eu não estou muito hábil com esse Instagram aqui, não. Doutora, aqui, ó, quer ver, uma pessoa está perguntando, que ela esclareceu mais do que todas as consultas que eu já passei na vida. Está vendo que Opa, são obrigado. obrigada. Aí está dizendo que realmente. Ah, uma pergunta aqui, doutor, importante. Quando é feita a biópsia da orelha, da cartilagem da orelha, né? É Uhum. possível ver como há ela botou degenerativa das células, né? Ela está, acho que se referindo à degeneração dessa cartilagem, que é Uhum. possível.
Isso é na biópsia, né? Sim, sim. A gente vê algumas características específicas, né, na biópsia da cartilagem, que são essas células inflamatórias povoando ali a região da cartilagem. Se às vezes a gente pega ali alguma arteríola, a gente vê uma inflamação na artéria, né, no vasinho sanguíneo, né, e pode ter degeneração celular com necrose também, né? Uhum, Principalmente se uma biópsia de uma inflamação ativa ali já há mais tempo. uhum. Doutor, uma outra pergunta. A mastoidite, ela pode estar relacionada à policondrite? Mastoidite, né? Isso vai me explicar melhor. A mastoidite geralmente é por uma complicação infecciosa mesmo, né? Então, uma otite média aguda, geralmente, que é uma infecção lá atrás do tímpano, que faz um inchaço nessa região atrás da orelha, tá? E aí você tem um inchaço, uma vermelhidão, né, dor nessa região, mas não, como a mastoide é um osso, né, compacto, a gente não tem cartilagem, geralmente não tem relação com a policondrite, é mais por Uhum. processos infecciosos mesmo, tá? Causado pela otite, É, né? geralmente otites médias. Otite média não bem tratada, ou, né, É, doutor? às vezes com uma evolução mais abrupta também, ou com, enfim, geralmente é mais criança, né? Então a criança pegou uma bactéria ali mais resistente, né? Com uma patogenicidade muito alta, forte, né? Uma bactéria mais agressiva, Hum, e aí evolui dessa forma. verdade. Tem uma pessoa aqui dizendo. Obrigada, Priscila. Priscila. Ela falou, foi um prazer lhe conhecer hoje na conferência. Eu estava numa conferência É, antes de vir para cá. legal. Conferência da pessoa com deficiência. Eu sou cadeirante, né, doutor? Eu tenho sequela de pólio, além da policondrite, né? Ah, Aí eu não estava numa sabia. conferência. Eu sou cadeirante, pela poliomielite. Hoje, Entendi. inclusive, é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Opa, O dia muito de importante, não sabia. é Importantíssimo. importante. Doutor, olha, nem sei se vamos ver se tem aqui ainda alguma pergunta, gente. Se vocês ainda quiserem fazer alguma pergunta. Acho que é um tema muito vasto, porque a gente fala de ouvido, de nariz, garganta, traqueia, laringe, todos assim, sintomas muito presentes na policondrite, uma queixa bem frequente, né? Olha, aqui, ó, é muito triste que muitos otorrinos e oftalmologistas não conheçam essa doença, atrasando assim o diagnóstico precoce. Muito triste isso. A gente esse recente desse diagnóstico tão difícil, né, doutor, para pessoas com doenças raras de uma forma geral. Não, concordo. Realmente é bem triste, né? A gente ter profissionais. Porque, assim, eu não exigiria de um clínico geral, né? De repente, lembrar dessa doença, assim, em algum atendimento de pronto-socorro. Mas quando a pessoa vai num especialista, é porque aquilo ali, de alguma forma, traz algum impacto na vida dela, né? E a gente tem como especialistas, investigar ao máximo as possibilidades e esgotar o que está ao nosso alcance. Então, é realmente bem lamentável que a gente ainda tenha profissionais que não saibam reconhecer ou mesmo não lembrem de suspeitar dessa doença nesses atendimentos, né? Eu concordo com a Suzana. Muito E ela lamentável. está aqui dizendo, olha, minha filha ficou 4 meses para ter o diagnóstico. Eu também demorei muito para ter o meu diagnóstico, né? Eu estive em lugares, assim, na Escola Paulista, em lugares, né, importantes, e realmente a dificuldade é muito grande, né, no diagnóstico das doenças raras de forma geral. Porque Sim, a tendência é achar que como é pouco frequente, eu não preciso olhar ou estudar isso, né, doutor? exatamente. É isso aí mesmo. É difícil a gente ainda ter situações como essa. A gente acredita, inclusive, que em função desse pouco conhecimento, a doença seja muito subdiagnosticada, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque quem não sabe o que procura, não sabe achar, não sabe quando acha, né? É, Verdade, quem não verdade. sabe o que E procura, não sabe quando acha. Então, assim, se a pessoa não suspeita, ela nunca vai pedir os exames, nunca vai encaminhar para um reumatologista. Então, é realmente.
É verdade. O senhor falou da especialidade, isso é muito importante. Quer dizer, eu, por exemplo, tive meu diagnóstico com um dermatologista, Olha nem é um médico da só. área, né, de tratamento, mas eu vejo aí a importância, né, desse conhecimento, né? Hum. Ah, É, parabéns pelo para dermato. quem mora no interior é mais difícil ainda, né? Então, aqui uma outra pessoa lhe agradecendo, obrigada, doutor. Os médicos veem os sintomas de forma isolada. Obrigada por se debruçar neste assunto. Realmente, doutor, a gente tem que lhe agradecer demais. Quando eu vi a sua live, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, o médico falando sobre a policondrite. Porque é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2018, eu tive meu diagnóstico em 2017, e quando eu vi esse cenário assim de deserto de informação, de deserto em todos os aspectos, eu criei esse grupo e comecei a trabalhar nas redes sociais e até presencialmente para mudar um pouquinho esse quadro, para reverter um pouco esse cenário, né? Então a gente fica muito feliz em ver os profissionais de saúde falando na policondrite, porque a gente sabe, doutor, nós que convivemos com as pessoas com policondrite diariamente, nos grupos de WhatsApp, a gente vê o quanto essas pessoas sofrem, o quanto todos nós sofremos pelo desconhecimento, pela dificuldade de acesso a medicamento, né? Pela dificuldade de acesso ao tratamento mesmo, ao acompanhamento. E o diagnóstico é o primeiro passo para qualquer tratamento, né, doutor? Certeza, certeza. Concordo com tudo que você comentou. Olha, aqui já terminando, doutor, olha só. Fui em vários otorrinolaringologistas e o diagnóstico quem deu foi um neurologista. Outra pessoa diz, eu mesma não tenho laudo, mesmo já tendo passado com vários especialistas. Estou aguardando uma consulta com a ajuda da SOL. Estou aguardando ansiosamente para tratar disso do jeito certo. As pessoas me chamam carinhosamente de SOL. Ah, Eu certinho. para trabalhar nesse grupo. Doutor, muito obrigada, só tenho a lhe agradecer. Quero lhe dizer que o Policondrite Amigo está totalmente à sua disposição. Espero ter outras oportunidades de estar com o senhor. Tudo que nós pudermos fazer, gostaria que o senhor divulgasse, por favor, aqui para todos nós, seus dados de contato, se alguém quiser fazer contato com o senhor. Claro. Bom, eu que queria agradecer vocês. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né, de divulgar as informações sobre a doença. É muito importante, né? E estou à disposição para novas futuras contribuições, né? Se assim vocês precisarem. Sim. Em relação a contato, o meu contato de atendimento é no núcleo de otorrino da Bahia. É bem fácil de achar para quem mora aqui na Bahia, Salvador especificamente. Uhum. E no meu Instagram tem o meu contato para agendamento de consulta através do site também. Ah, tá. Se alguém Arroba, quiser, eu posso. É diegoguzman.com.br eu posso passar meu e-mail também, se alguém precisar. Aí eu pode mando falar. diegoguzmanotorrino@gmail.com. Diego Guzman Otorrino, tudo Tudo junto, junto, @gmail.com. gmail.com. Isso. Doutor, estou aqui falando, doutor, por favor, entre nas universidades e derrame sobre eles sua luz. É, Deus te eu, abençoe, doutor. eu tô Então, atuando lá obrigada, no. doutor, obrigada, Sol, obrigada, doutor, obrigada. Deus te abençoe, digníssimo, Amém. doutor. Agradeço muito seus esclarecimentos. Já estou seguindo o senhor no Insta. Aplausos, parabéns, Sol. Deus te abençoe e proteja sempre a todos nós. Deus continue abençoando, dando sabedoria a cada dia. Doutor Amém. Diego é top. Nossa, Obrigado. tá demais. Nossa, doutor, uma aula que o senhor nos deu, uma linguagem muito simples, muito acessível. Eu espero que essa live tenha ajudado as pessoas com policondrite e também a outros profissionais de saúde, né? Com Até como certeza. incentivo para que se fale sobre doenças raras. Elas podem não ser tão raras quanto a gente imagina. E de toda forma, ainda que fosse uma pessoa, essa pessoa tem importância, né, doutor? Olha, Certeza. arrasou, vocês Uhum. dois são top. Obrigada, gente. Gente, a Obrigado. todos, muito obrigada. Muito Obrigado. obrigada, doutor, muito obrigada.
muito esclarecedora a sua live realmente. Estamos sempre à disposição e vamos pensar em outras lives, quem sabe, né? Para estarmos Vamos aqui. sim, vamos sim. Tô à disposição aí. Um abraço a todos e nos vemos em breve. Sim, a todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Esperamos que essa live fique gravada para as pessoas que não puderam estar aqui. E, de toda forma, vamos nos esforçar para que ela fique. Tentar colocar também no nosso canal do YouTube. A gente coloca lá. Nós temos um canal no YouTube para as pessoas que desejarem. É Policondrite Amigos. Apenas isso, né? Em breve apareça no seu consultório, doutor. Opa, Já tem gente dizendo que vai. aguarda a visita lá. Abraços, digníssimos, abraços, olha. Muito Abraço. obrigada, gente, a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Um Até mais. abraço. Obrigada. Tudo de bom.